Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Estudo Wicca. Aqui quem fala é a Indy. E o nosso tema de hoje é: o que é a Wicca? A Wicca é uma religião neopagã. Como assim neopagã? Primeiramente, para nós entendermos o que é a Wicca, nós precisamos entender o que foi, o que é o paganismo e quem foram os pagãos. Bom, o paganismo simplesmente é o culto à natureza, aos seres vivos. E os pagãos, então, eram as pessoas, os camponeses, que seguiam a antiga arte de conhecer os poderes, os benefícios, os ciclos da natureza, plantas, pedras, do sol, da lua, das estações, a fim de melhorar o seu cultivo na agricultura, na criação dos seus animais, enfim, na sua forma de vida. O paganismo, ele está dentro do que é a Wicca. Na Wicca também nós temos a crença politeísta. Nós cremos no Deus Sol e na deusa Lua. Para explicar mais eles, nós vamos chamá-los de Deus dos 10.000 nomes e deusa dos 10.000 nomes. O Deus, ele é o representante dos animais e dos seres vivos, e a representação dele é o Sol, enquanto a Lua é a representação da deusa, que também representa a natureza. Essas duas deidades, na verdade, elas são as duas grandes deidades, porque dentro delas existem as faces de todos os outros deuses. Mas isso a gente vai deixar para um outro podcast, que nós vamos falar mais sobre os panteões e sobre os deuses com mais afinidade. É importante lembrar também que a Wicca é muito confundida com o satanismo, mas nós não temos nenhuma crença referente a Satã, a demônios, enfim, nós nem cremos neles, não cremos em demônios, não cremos em entidades, em espíritos de pessoas que faleceram e depois ficam atormentando, não acreditamos em anjos, até porque essas crenças são de outras religiões e não fazem parte da nossa. Por que a Wicca começou a ter essa fama de ser satanista? Muitas vezes levando esse título, esse falso título. Porque lá na antiguidade, há muito tempo atrás, principalmente na época onde a Igreja Católica começou a ter maior domínio sobre os povos e querer criar, ou seja, modificar muitas crenças para tornarem fiéis para essa nova religião, para a religião cristã, a Igreja acabou criando uma personificação do mal. E essa personificação do mal tinha chifres, conforme o nosso Deus Pai tem. Ele é representado com chifres, um par de chifres. Então, a figura demonizada do nosso Deus foi criada para que causasse certo terror, certo medo nas pessoas, e elas então virassem contra o paganismo, as religiões que o cultuavam. A partir de então, ficou essa crença de que os pagãos cultuavam demônios, cultuavam Satã e tudo mais. Além de, claro, muitos outros fatores que contribuíram para essa falsa fama. O que nós cremos na Wicca é na força dos 4 elementos e nos elementais: água, terra, fogo e ar, e os guardiões, os elementais desses elementos, que também, com mais estudo, quem se interessa por estudar a Wicca vai ter que estudar os 4 elementos, a sua força e os elementais.
A Wicca ela é totalmente uma magia, uma crença na magia não prejudicial e não manipulativa. Ou seja, nós não fazemos amarrações, não fazemos feitiços para uma pessoa morrer, não desejamos que uma pessoa se apaixone por nós se essa não for a sua vontade. Enfim, nós não fazemos nada disso. Outra coisa também que muito ronda a nossa religião e muitos falam para querer assustar e até causar um certo afastamento da nossa religião é que nós fazemos sacrifícios. E não, gente, isso é um conceito lá da Idade Média, lá dos tempos passados, que hoje não é mais adotada, certo? Então, na Wicca não fazemos sacrifícios, não machucamos animais, pelo contrário, nós temos a crença do sem nada nem ninguém prejudicar, faça o que desejar. Na Wicca nós usamos somente a força da natureza, a magia natural, energias naturais, nos nossos rituais, feitiços, poções, magias. E também a Wicca não é Harry Potter e também não é Mundo Sombrio de Sabrina. Então a gente não transforma ninguém em sapo, a gente não faz ninguém ressuscitar e etc. Isso são conceitos que as grandes mídias, os filmes, as séries acabaram criando em cima da bruxaria, em cima da Wicca, e acaba sendo um conceito errôneo. Então muitas pessoas que assistem acham que essa é a verdade e não é. Bom, quem pode ser da Wicca? Qualquer pessoa pode ser da Wicca, desde que esteja ciente que a Wicca é uma religião. Quando você escolhe seguir uma religião, você tem que seguir as suas crenças, os seus dogmas, as suas práticas, você tem que conhecer, é um contínuo crescimento e um contínuo estudo. E, claro, quando você decide entrar para uma religião, você tem que ter a ciência de que não é outra religião, é aquela. Então não adianta você dizer que você é cristão, que você é da Igreja Católica e você é Wicca ao mesmo tempo. Isso não existe, não tem como. O que você pode escolher é você ser uma pessoa espiritualista, daí você cria a sua crença conforme as suas vivências, conforme o que você quiser. Agora, quando você escolhe seguir uma religião, é aquela. Você tem que seguir e respeitar aquela. Você não vê uma pessoa do candomblé que é ao mesmo tempo da Igreja Batista. Então, a gente não pode misturar religiões. Você não vê uma pessoa que é judia e ao mesmo tempo ela pratica Umbanda. Não tem como, são coisas totalmente diferentes. Da mesma coisa, o cristianismo e a Wicca. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês o que é Wicca. Novamente, eu digo para vocês, a Wicca é um contínuo crescimento, contínuo estudo. Então, estejam sempre preparados. Nós da Estudo Wicca temos muito conteúdo de estudo para fornecer no nosso Instagram, nas redes sociais, grupo de WhatsApp. Temos também a nossa playlist no Spotify. Temos Drive com PDFs e muito conteúdo para você estudar e ampliar ainda mais o seu conhecimento dentro da Wicca. Um beijão e até o próximo podcast. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube, curta nossos vídeos, que também são os nossos podcasts, inscreva-se e clica no sininho. Um beijão!